A inauguração do ateliê de Alika, que para muita gente deveria ser um momento de vitória, orgulho e recomeço, acaba se transformando num banho de humilhação emocional. O ambiente praticamente vazio destrói qualquer esperança que ela tinha de finalmente conquistar respeito e reconhecimento. O silêncio do lugar pesa como uma sentença cruel. Cada cadeira vazia parece debochar dos sonhos dela. Tonho percebe imediatamente que existe algo muito errado, porque toda aquela festa tinha sido preparada com carinho, expectativa e esforço. Era para ser o grande momento de Alika, Lúcia. Só que quase ninguém aparece. O rapaz observa a tristeza escondida no olhar dela e sente uma mistura de revolta e impotência. Alika tenta fingir força, tenta manter a postura firme diante da decepção, mas a dor vai escapando em pequenos detalhes. O sorriso forçado, os olhos marejados, o jeito silencioso como ela encara a decoração preparada para pessoas que nunca chegaram. E é nesse momento que ela explica a Tonho o que aconteceu. Só que enquanto tenta confortá-la, Tonho começa a juntar peças dentro da própria cabeça. Porque aquilo não parece simples azar. Existe algo estranho naquela ausência coletiva. Algo que cheira claramente a sabotagem. Enquanto os dois vivem esse momento delicado, Mirim observa tudo de longe tomado por um incômodo cada vez mais agressivo. O homem praticamente ferve de ciúmes ao ver Tonho tão próximo de Alika, Lúcia. O olhar dele muda completamente. Existe posse, raiva e frustração crescendo dentro dele. Merinho tenta disfarçar, mas não consegue esconder o desconforto. Cada aproximação entre Tonho e Alika parece atingir diretamente o orgulho dele. Porque no fundo, Merinho não suporta a ideia de perder espaço emocional para outro homem. O pior é que Tonho e Alika acabam se aproximando ainda mais justamente por causa da dor compartilhada naquele momento difícil. A conexão entre os dois cresce de forma intensa. Existe carinho, compreensão e uma química impossível de ignorar. E então acontece o inevitável. Depois de tanta tensão emocional acumulada, Tonho e Alika, Lúcia vivem sua primeira noite de amor. O clima entre eles explode de vez. Toda a tristeza da noite parece se transformar numa entrega intensa, cheia de emoção reprimida. Alika se sente finalmente acolhida nos braços de alguém que realmente a enxerga além das máscaras. E Tonho mergulha completamente naquele sentimento, acreditando estar vivendo algo verdadeiro e puro. Só que enquanto os dois se entregam um ao outro, existe uma bomba emocional prestes a explodir, porque Alika carrega um segredo gigantesco sobre sua verdadeira identidade. E isso transforma cada momento romântico numa contagem regressiva perigosa. Enquanto isso, Viriato começa a pressionar Sebastião sobre a entrega dos convites da inauguração. O homem percebe rapidamente que alguma coisa saiu errada naquele processo. Porque não faz sentido tanta gente importante simplesmente ignorar o evento. Sebastião fica desconfortável diante das perguntas. O clima da conversa pesa rapidamente. E então surge a revelação que muda tudo. Aurelinda conta a Marta e Diógenes que Virgínia sabotou os convites de Alika, Lúcia. A notícia cai como uma bomba. O choque toma conta dos dois imediatamente. Porque aquilo deixa claro que a humilhação enfrentada por Alika foi planejada friamente. Virgínia praticamente armou toda a situação para destruir emocionalmente Alika, Lúcia diante da cidade inteira. E o pior é perceber o nível de maldade envolvido. Ela não queria apenas prejudicar o evento. Queria esmagar os sonhos da rival. A revolta cresce rapidamente entre aqueles que descobrem a verdade. Porque enquanto Alika sofria acreditando que tinha sido rejeitada pelas pessoas, na realidade tudo fazia parte de uma sabotagem cruel. Enquanto isso, Caetana resolve conversar com Tonho sobre Merinho. Ela começa a listar as supostas boas ações dele, tentando construir uma imagem positiva do rapaz. Só que Tonho não engole facilmente aquela narrativa. Pelo contrário, quanto mais Caetana tenta defender Mirinho, mais desconfiado Tonho fica. Existe algo no comportamento dele que parece falso demais, ensaiado demais, como se toda bondade tivesse algum interesse escondido por trás. Tonho começa a observar Mirinho com outros olhos. Pequenos detalhes passam a incomodar. Certas atitudes parecem exageradamente calculadas. E isso faz crescer uma desconfiança silenciosa e perigosa. Enquanto isso, Alika toma uma decisão importante. Consumida pela culpa e pelo peso das mentiras, ela afirma para Niara que precisa contar toda a verdade sobre sua identidade para Tonho. O conflito emocional dela fica cada vez mais intenso. Porque quanto mais se apaixona por Tonho, mais sente que está enganando o homem que ama. E isso começa a destruir Alika por dentro. Ela sabe que revelar a verdade pode acabar com tudo.
Pode destruir o relacionamento, acabar com a confiança dele e transformar aquele amor numa enorme decepção. Mas continuar mentindo também parece insuportável. Niara percebe claramente o tamanho do sofrimento dela, porque Alika vive dividida entre o medo de perder Tonho e a necessidade desesperada de parar de esconder quem realmente é. Enquanto isso, Imani toma uma decisão que surpreende muita gente. Ela confessa a Pascoal que decidiu permanecer em Batanga ao lado de Gendal. A revelação muda completamente os planos dela. Porque permanecer significa assumir sentimentos, criar raízes e enfrentar as consequências daquela escolha emocional. Só que Kenya não reage bem ao descobrir a aproximação entre Imani e Gendal. Pelo contrário, a princesa alerta Gendal sobre Imani num tom claramente desconfiado. Existe ciúme escondido nas palavras dela. Existe medo de perder espaço. E principalmente uma sensação de ameaça crescendo silenciosamente. Kenya tenta fazer Gendal enxergar possíveis perigos naquela relação, mas o homem demonstra estar cada vez mais envolvido emocionalmente com Imani. E isso só aumenta ainda mais a tensão entre as duas mulheres. Mas o maior choque acontece quando José interfere diretamente na vida de Alika. O homem proíbe que ela conte a verdade sobre sua família para Tonho. A ordem cai como uma prisão emocional. Alika fica completamente abalada, porque naquele instante ela percebe que não controla mais nem a própria história. José deixa claro que revelar a verdade pode trazer consequências enormes. Existe medo, interesse e manipulação escondidos naquela proibição. Só que para Alika aquilo soa quase como uma condenação cruel, porque ela acaba sendo obrigada a continuar vivendo uma mentira justamente quando finalmente encontrou alguém que ama de verdade. Enquanto Tonho se entrega completamente apaixonado, Alika sofre em silêncio sabendo que cada beijo, cada promessa e cada momento feliz estão sendo construídos em cima de um segredo prestes a explodir. E no meio de sabotagens, ciúmes, mentiras familiares e paixões perigosas, uma pergunta começa a crescer como uma ameaça impossível de ignorar. O que Tonho fará quando descobrir que a mulher por quem se apaixonou talvez nunca tenha sido exatamente quem dizia ser?